E agora, como combinado, eu falo com a médica Karina Calife, que está aqui toda semana para falar com a gente sobre a Covid-19. Boa tarde, doutora Karina Calife. Prazer falar com a senhora mais uma vez aqui no Bom para Todos e algumas vezes no Revista Brasil TVT. Boa tarde. Boa tarde, Cosmo. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Um prazer estar aqui com você também, Cosmo. Sempre muito bom. Obrigado, doutora Karina. E eu quero começar com a senhora sobre esse lockdown da Áustria, mas não só esse lockdown da Áustria. Essa quarta onda que já vem sendo estabelecida para países da Europa, inclusive países desenvolvidos como a Alemanha, como a Holanda. Mas o que chama a atenção, doutora Karina Califa, é exatamente essas pessoas que estão aí chegando nos hospitais, se infectando, pessoas não vacinadas. Como explicar isso nos países em desenvolvimento, esses países da Europa, doutora Karina Califa? Bom, Cosmo, acho que primeiro essa quarta onda está claramente acontecendo na Europa, em vários países, né, também. Ele é colocado assim, as pessoas têm, tá vendo? Então não vale a pena vacinar, não vale a pena cuidar, porque lá já tem, por exemplo, você pegar a Alemanha, você tem mais de 75, 85% da população vacinada. Mas as pessoas que estão se contaminando nesse momento, Cosmo, são principalmente aqueles não vacinados. Então, a Alemanha tem aí algo em torno de 75% da sua população vacinada. Se você pegar 25 a 30% da população da Alemanha que não estão vacinados, isso é quase 18 milhões, 17 milhões e meio, ou seja, tem muita gente que não está vacinada, né? Alguns outros países que a gente também está com uma situação muito difícil, como a Romênia, a Ucrânia, são lugares que vacinaram apenas 30% da população, né? Se a gente sair da Europa e for para os Estados Unidos, por exemplo, o que está acontecendo lá? Eles têm vacina, eles têm evidência, está tudo colocado lá, mas tem um grande movimento anti-vax. Então, as pessoas que a gente está vendo, a gente tem chamado até a quarta onda da onda dos não vacinados, porque mais de 90% das pessoas que estão se contaminando são as pessoas não vacinadas. Com uma diferença no Chile. O Chile, de fato, tem um aumento das pessoas que estão se contaminando com 2 doses de vacinas, principalmente idosos, com 2 doses de vacina e que não fizeram a terceira dose de reforço, porque a gente sabe que depois de 6 meses, essa defesa imunológica ela diminui, especialmente nas pessoas com mais de 75 anos. Então, por isso que a gente tem chamado isso, e por isso que faz tanto sentido a gente não abandonar as outras medidas, né, Cosmo? Que é isso, porque você junta um percentual de população não vacinado com tudo aberto, tudo livre. Então, assim, não tem passaporte de vacina, não é obrigado a usar máscara. Então, se a gente olhar para isso do jeito que está acontecendo na Europa, a gente tem que ter esse aprendizado. O Brasil está no melhor momento epidemiológico que a gente já teve desde o início da pandemia, mas a gente tem que olhar o que está acontecendo na Europa e em outros países e aprender com isso. Não dá para liberar tudo, não dá para andar sem máscara em lugar fechado, não dá para não se vacinar. Quando você olha a mortalidade, assim, né, a letalidade, na verdade, você vai ver que a maior parte, 96%, são de não vacinados, só 4% é de pessoas que de fato estavam vacinadas. Pois é, doutora Karina, a senhora tocou num ponto muito importante, né? Que nós devemos aprender com o que está acontecendo nesse momento de pandêmico na Europa e aprender com os nossos vizinhos, não vizinhos, mas países de fora. Aqui no Brasil, a gente, felizmente, grande parte da população não ligou porque o presidente falou a respeito das vacinas. As pessoas têm ido se vacinar, o que é muito importante, mas existem algumas pessoas ainda que insistem em não quererem se vacinar. Né? E aí as vacinas estão mostrando o quão são importantes e efetivas para evitar casos graves e morte da doença. Mas o que eu quero tocar com a senhora num ponto específico é: governadores, prefeitos já começam a se mobilizar, a articular, liberar máscara, trazer eventos no final do ano e já pensando em carnaval. Doutora Karina, é o momento para isso? E a prudência onde fica? Não é de jeito nenhum momento para isso. A gente tem parte da população que ainda não está vacinada. O Brasil tem algo em torno de 58% das pessoas com as 2 doses ou com a dose única da vacina, que também tem estudos demonstrando que a gente precisa daquilo que a gente chama de booster ou dose de reforço, né? A dose a mais. Então, é extremamente importante a gente estar atento para isso, para quando chegar a nossa vez de tomar a dose de reforço, por exemplo, os profissionais de saúde
já tiveram esse momento. Eu já fui lá, já tomei minha terceira dose, já tinha tomado as duas, porque a gente sabe, a evidência mostra que a vacina funciona e resolve. O que é que a gente tem de muito bom no Brasil? A gente tem uma população que adere à vacina, ou seja, que elas vão. O que a gente teve foi um atraso no início da vacinação. A gente podia ter começado um pouquinho antes e a gente teria uma situação como a que a gente está agora. Eu acho que a gente teve 222 mortes e algo em torno de 10 mil casos, se eu não me engano, nessas últimas 24 horas. Ou seja, não é pouca coisa. A gente tem um número de casos grande. Então, se nesses casos, porque a gente diz que esse vírus, Cosme, é um vírus do encontro, né? Se começa a circular, se ainda não temos aí o que a gente espera, que é algo em torno de 80% da população vacinada para poder flexibilizar alguma coisa. Alguns estudiosos falam em 90% para poder liberar máscara e essas coisas. Antes disso, não dá para fazer isso. Então, a gente está vendo que a Europa fez isso, mesmo em países de primeiro mundo, mesmo em países que tinham um percentual grande da população vacinada e que está tendo novos casos. Como eu falei para você, a quarta onda é a onda dos não vacinados. Esses são as maiores, as pessoas que mais estão se contaminando nesse momento. Então, não é hora para isso. No momento que a gente faz um desenho, uma coisa dessa, né, Cosme, a gente, ao tentar acelerar certas coisas, a gente pode perder aquilo que a gente conseguiu chegar até agora, ou seja, a gente pode regredir assim como aconteceu. Então, acho que a gente tem que ir com muita parcimônia. Eu não tiro minha máscara de jeito nenhum em lugar fechado, com pessoas com quem eu não convivo. Doutora Carina, eu particularmente, quando eu venho aqui para o estúdio da TVT, às vezes eu venho de carro, às vezes eu venho de transporte público. Eu uso duas máscaras. Eu uso duas máscaras e o tubinho de álcool em gel na minha mão o tempo todo. Eu pego no suporte do metrô, na hora já pego o álcool em gel, porque é isso que a senhora falou. Todo cuidado, no menor descuido possível, né, nunca se sabe. Mas eu vou trazer para a senhora aqui duas questões que chegaram para a gente de dois telespectadores. Um é o Flávio Roca, ele fala assim: boa tarde, gente. Cosmo, por gentileza, pergunte para a doutora Carina como estão as pesquisas científicas mais recentes sobre contaminação pelo Covid-19 em objetos. Aí ele cita roupa, compras, etc. E a outra, já posso fazer a segunda pergunta, ou a senhora prefere responder uma a uma? Pode ir. Tá bom. Não, e a outra sabe, é da Vera Lígia Gonzaga, ela fala assim, adora a doutora Carina Calife, muito explicitória, ela fala com muita clareza, tira muitas dúvidas. E daí ela pergunta, será que esta quarta onda também está associada ao inverno europeu e o asiático? Uhum. Certo. Vamos primeiro responder o Flávio Roca, então. Perfeito. Flávio, obrigada pela sua pergunta. A gente tem nas últimas, tem até um texto novo que está na OMS, quando a gente entra na internet lá, ele chama de transmissão, modos de transmissão da Covid-19, tem fácil acesso, e ele tem aquilo que a gente chama de uma revisão sistemática de todos os últimos estudos que foram feitos a respeito. Então, o que é que se sabe hoje, Flávio? Que a grande transmissão da Covid-19 é por aerosóis, ou seja, é de pessoa a pessoa. É aí que a gente pega mais. Então, por isso, é tão importante o uso de máscara, é tão importante você estar mais em ambiente ventilado, com distanciamento, que não dá para tirar as máscaras nesse lugar. Essa é a grande forma de transmissão, que é aquela que a gente chama por aerosóis, ou seja, de pessoa a pessoa. Em relação à questão de superfícies, que é aquelas dos fômites, né, aquilo que cai, que está na superfície, que fica ali, é claro que se alguém contaminado acabou de pegar em alguma coisa, pegou lá, vai no lugar do metrô, como o Cosmo disse, você pegou e passou a mão no rosto, existe a possibilidade técnica de contaminação. Mas na literatura a gente não tem história de contaminação de casos que levem a crer que tenha sido por isso. Então, essa é uma forma assim, muito menor de transmissão, a gente nem tem como dizer que há transmissão assim. O que a gente tem que se preocupar, então, é a transmissão pessoa a pessoa, é a transmissão em ambiente fechado, é o uso de máscaras, como o Cosmo falou há pouco. O que é que a gente sugere nos ambientes fechados? Uso de máscara N95 ou PFF2, ou se você for usar uma máscara cirúrgica, você usar duas máscaras cirúrgicas, porque aí você tem uma proteção. Ou ainda, se você for usar de pano, só de pano, ela é bem ineficaz, bem insuficiente, a não ser que você tenha uma cirúrgica Carina, por baixo. A senhora falou da máscara, né? Eu vou tirar uma dúvida que eu acho que não é só minha, que também de vários telespectadores daqui da TVT e ouvintes da Brasil Atual. Por exemplo, eu uso uma máscara cirúrgica e uso por cima uma de pano, não é? Tá correto, não tá correto? É possível fazer essa mistura? Tá correto. Tá.
Você pode Perfeito. fazer essa mistura, porque o que é que acontece? A cirúrgica por baixo, a grande questão é você vedar. A de Tá. pano por cima, ela ajuda a vedar a cirúrgica, e a No canto. cirúrgica, ela tem o filtro, né? Então, funciona. O Perfeito. problema é que a de pano, ela tem uma validade, um tempo de validade menor, ou seja, ela Sim. umidifica mais rápido, então você teria que trocar a cada 2 horas. Então, o ideal é 2 cirúrgicas, PFF2 ou N95, não Tá. as KN elas vão servir, mas ela tem uma, fica mais frouxinha aqui. Uhum. E se você for usar de pano, sempre com uma cirúrgica por baixo. Acho que essa Tá. é a questão. Então não tem mais a importância que tinha no início da gente sair limpando tudo e tal. Sim. Eu tenho muito cuidado, Cosmo, de Uhum. qualquer jeito. Chegou em algum lugar que eu sei que alguém acabou de pegar, e quando você guardar uma compra, olhar depois. Sim. Outra coisa é imediatamente, alguém passou algo para você, você limpar, ter esse cuidado. Mas não, nas pesquisas não é a forma de transmissão, não é por superfície, é contato pessoa a pessoa. Perfeito. Espero ter respondido, viu, Flávio? Perfeito. A Vamos para a outra Vera agora? pergunta, que é a pergunta da Vera, veja, claro que sim, que o inverno ele piora a situação. Por que, que o inverno piora, Vera? Porque você fica mais em ambiente fechado. Veja, no verão você está mais em ambiente aberto, numa praia, numa praça na Europa, por exemplo, e aí, porque essa transmissão é de pessoa a pessoa e você tem algum distanciamento, tem o sol, tem a questão dos raios UV, a gente tem uma possibilidade de transmissão muito menor. No inverno, não. Isso não é só para a Covid, né? O inverno é um momento em que todos os vírus respiratórios, eles circulam mais. A gente chama isso de sazonalidade das doenças. Então, você tem mais H1N1, mais vírus sincicial respiratório, mais Covid-19, né? Então, sim, o inverno ajuda, mas não é essa a questão. A grande questão lá é o inverno mais não usar máscara o tempo todo, não seguir essas medidas, tudo aberto. E eu acho que essa ideia do passaporte de vacina, sabe, Cosme, eu fui na Bienal ontem, né? Então a gente chega lá, eles estão medindo temperatura no pulso, aquilo não serve de nada, era muito mais importante você ter o pedido, por exemplo, de um passaporte vacinal, saber que todo mundo que está entrando ali está de máscara, máscara obrigatória e está vacinado. É isso mesmo. Doutora, aproveitando isso que a senhora falou, agora com a vacinação atingindo, né, um número maior de brasileiros e tal, muitos já se começa a flexibilizar eventos culturais, esportivos. E isso que a senhora falou é muito importante, porque uma vez não, há uns 15 dias eu fui em um shopping, porque eu precisava ir lá trocar uma compra que fiz e tal, e me chamou a atenção essa questão que a senhora está falando de medir a temperatura, tá? Porque nem sempre a pessoa está lá, às vezes o segurança, ele está olhando, mexendo no celular, ele nem olha quem está entrando. E no que diz respeito a isso que a senhora está falando, talvez pedir aí a carteirinha vacinal, o comprovante de vacina, fosse muito mais prático. E não é o que acontece, né, doutora? Com certeza, eu acho que essa seria uma medida muito interessante e as pessoas dizem, isso tem a ver com liberdade individual, não é para exigir isso. Veja, ninguém vai compulsoriamente pegar você e vacinar, e existem situações em que as pessoas de fato não podem se vacinar. Um paciente oncológico, um paciente que está em alguma situação, né, de baixa imunidade, muito comprovada por alguma questão. Mas fora isso, as pessoas podem se vacinar e devem se vacinar. E como há um pacto coletivo, não existe isso de, então eu não vou, eu vou. É como se você dissesse assim, ó, eu gosto muito dessa comparação com a questão do trânsito. Beber e dirigir é uma questão de liberdade individual, só que se você beber e dirigir, você vai passar por aí, vai bater e vai matar uma pessoa que não estava ali. Então é a mesma lógica. Para ir para um ambiente fechado, para um restaurante, para um shopping, para o cinema, você tem que estar vacinado, porque senão você compromete o cuidado do outro, né, com o outro. É verdade. Doutora Karina, agora eu quero comentar com a senhora, né, questionar. Nós vimos aí recentemente anúncio da Pfizer sobre uma pílula, uma droga antiviral que você toma. Também já tinha um estudo de outra droga também. Em que pé que estão esses estudos, avançados, não avançados? O que a senhora pode trazer para a gente no que diz respeito a esses antivirais que possam ser tomados como, por exemplo, um antibiótico, um remédio, que você possa tomar em casa, por exemplo? São antirretrovirais que estão em estudo já de fase 3 aproximadamente, né? Alguns em fase 2. São dois especificamente. Eles têm uma resposta muito interessante, mas pós a doença, né? Então é aquilo que a gente diz que melhora. Um tem 80% de diminuição de casos graves e de intubação, né? E óbitos.
e outro tem algo em torno de 70 e poucos por cento. O ideal é o quê? Nada substitui a vacina. A vacina é o que a gente tem de maior bom. A gente está vendo o Brasil. Por que o Brasil está na melhor situação epidemiológica? Porque está com 60% da população vacinada. Isso só faz mostrar o quanto que a vacina é importante. Esses antirretrovirais são importantes, eles parecem ter um bom resultado. Acho que a gente vai poder utilizar, acho não, tenho certeza que a gente vai poder utilizar. Eu acho que um é da Pfizer, o outro é da MSD. Então, são coisas boas, diferente de outros estudos para trás que a gente começou a fazer e viu que não funcionava. Esses não. Esses, os ensaios clínicos têm demonstrado sim eficácia. Mas a gente sempre diz que não sabe o que, é que vai acontecer. Para cada pessoa que tem Covid, Cosmo, a gente não sabe quais vão ser as complicações, se vai ter sequela. Tem muita gente com aquilo que a gente tem chamado de Covid longa, com prurido, com neurite periférica, com enxaqueca, com zumbido, com esquecimento. Então, muitas coisas de saúde mental, várias coisas que a gente ainda está estudando e não sabe exatamente. Então, o ideal é o quê? Não pegar. Mas, claro que ao pegar, você ter essas medicações ajuda muito. Só uma coisa a mais, Cosme, em relação a isso, que eu acho que é muito importante a gente dizer, eu estou muito animada também com a possibilidade da vacinação para as crianças. A Pfizer já foi aprovada no FDA, né? A vacina para crianças de 3 anos Sim. e mais, de 3 a 11. Isso. A questão é que ela tem uma dose, a dose é menor que a gente tem Né? para poder responder, né, ter resposta imune, e aí os frasquinhos que vêm, eles têm que ser comprados, porque ele tem que ser menor para não ter erro, para não induzir a dose de erro. Então, a dose da criança, ela tá... E eles vão entrar com a Anvisa agora, então eu acho que o momento que a gente vai ter um controle melhor também, assim, que chega entre esses 80% a 90%, incluindo as crianças, porque as crianças transmitem, né? Elas não usam máscara Sim. direito, então vai ser bem Sim. importante a gente contar com a vacinação das crianças. Sobretudo, né, doutora Karina Calife, com a liberação e autorização obrigatória à volta às aulas presenciais num momento tão delicado, Claro. Né, para as crianças. Exatamente, porque tem menos controle de quem Sim. beija, abraça, né, do distanciamento, de botar a mão no rosto. Então, são coisas que a gente não consegue controlar a criança assim. E, claro, o que é que a gente quer? Que a gente possa, vamos dizer assim, aproveitar esse momento epidemiológico melhor do Brasil, sem abrir tudo de uma vez, continuando a tomar cuidado, para que a gente possa seguir só ampliando essa benesse, né, essas coisas boas que a gente está vivendo, e não que a gente tenha nenhum tipo de retrocesso, como a gente está vendo aí na Europa e em alguns outros países. É verdade. Doutora Karina Calife, sempre um prazer falar com a senhora, trazendo esclarecimentos importantíssimos sobre a pandemia da Covid-19, que ainda não acabou, trazendo os cuidados necessários. Prazer enorme falar com a senhora e até uma próxima oportunidade, viu? Abraço. Obrigada, Cosmo. Um prazer estar aqui com vocês também. Até a próxima.